motor running. Head out on the highway. Boa noite, estamos aqui na Cool Carb Rádio. Galera, hoje tem podcast número 2. E hoje o podcast nada mais, nada menos é sobre 3 matonenses que teve a intenção e foram para o Festival de Águas Claras em Acanga, considerado o Woodstock brasileiro, né? Tanto igual. E hoje o meu podcast, todo mundo sabe, é gravado aqui na Blast Hope. A Blast Hope é uma cervejaria situada aqui na Avenida Baldan, galera, que está sempre apoiando nós. E é o lugar do rock and roll de Matão. Toda sexta, sábado, domingo, sempre tem uma banda fazendo um rock and roll aqui. A cerveja é barata e gelada. Para mim fazer esse programa, galera, eu quis convidar 3 matonenses que conheço desde criança. O Robertinho é o último que vim conhecer, né? E o celular ligou aqui, mas tudo bem. Vamos apresentar aqui o Eduardo Wack. Boa noite, Pato. Pega o microfone. Boa noite, Cacá. O Eduardo, que é um cara que eu conheço, ele, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, é um grande amigo do meu irmão. Sim. E conheço ele falei aqui nos bastidores, que quando ele me entregou o primeiro jornal, o Boêmio, eu lembro que ele levou para minha mãe lá de casa, eu tinha guardado esse jornal até pouco tempo atrás. Sim. Dona Adelaide era uma pessoa especial, sempre nos prestigiou e está até hoje em meu coração. Aí eu vim trazer outro personagem de Matão, conhecido aqui pelas histórias do rock and roll. Pega o microfone. Meu amigo Roberto Pecorari. É isso aí, Cacá. Que foi a grande felicidade do meu amigo do ano passado, foi o Roberto, conhecer ele. Você tá bom, meu querido? Cacá. Muito legal te conhecer. É um prazer estar aqui em companhia do Eduardo e do Gonha. Muito legal, valeu. Obrigado pelo convite. Aí, agora o celular tá desligado. E eu vou trazer aqui o meu grande amigo Gonha, né? Meu amigo de vários grupos aí de futebol, de rock and roll. Boa noite, Gonha. Como que você tá, irmão? Boa noite, Cacá. Tudo beleza, irmão? Prazer estar aqui presente no seu programa. E vamos tentar fazer uma noite maravilhosa aí, contar umas histórias aí desse grande festival que tivemos a oportunidade de participar. É um prazer estar aqui. Vamos começando o programa aqui, para não perder tempo. Daqui a pouco falamos os patrocinadores. Como vocês foram cada ano separado, né? O Eduardo me contou que foi em 81, você foi 81, 83, 84. Apetitoso, hein? Você gostou, né? O Robertinho foi nos 3. E o Gonha? 75, e você foi em qual ano? Eu fui 83, 84. 83, 84. E o Eduardo foi 81. E Eduardo? No meu caso, eu tenho 3, 84, exatamente, é isso mesmo. 2 anos. Isso. Então eu vou querer saber primeiro aqui como foi a história de cada um, porque vocês não foram juntos, certo? Então eu vou começar pelo Eduardo, tá aqui. Ele vai contar qual foi a ideia do Eduardo. Em 81 a comunicação era difícil. Como você ficou sabendo? Claro que você ficou sabendo que teve em 75, né? Mas como você teve essa vontade de ir? Como foi? Como você foi? Quem foi com você? Passa esse relatório para nós. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite e a lembrança do Cacá. Eu conheço o Cacá desde quando ele tinha 7 anos de idade. Frequentei muito a casa dos pais dele. O Gonha, que eu conheço desde 1980, quantas noitadas de boemia, quantos sonhos, quantas viagens. E é uma grande honra estar aqui do lado do grande mestre Robertinho Pecorari, que eu posso dizer, sem dúvida, é um ícone da cultura matonense. Um homem que conhece tudo, viveu todas as experiências culturais e contraculturais, é músico e é um coração acolhedor. E de fã, há algumas décadas eu tenho o prazer de ser amigo desta lenda viva. Bem, e como foi que você foi? Como foi a história? O festival de 1981, eu cursava o 3º colegial na escola Henrique Morato. Chegando em casa na hora do almoço,
meu pai assinava a Folha de São Paulo. E o almoço não estava muito pronto ainda, eu sentei e comecei a folhear e eu vi uma notinha do Festival de Águas Claras. De imediato eu pensei, que legal, eu quero ir para esse festival. Fiquei matutando, almocei e logo a seguir liguei para o Fernando Scuti. Fernandinho, Fernando, está acontecendo isso. Vamos. Aí já articulei o Ted Heim, Ronaldo Oliveira, da Planacom, o Estevão Dias, que era o dono da barraca, e o Hugo Prata, grande Huguinho Prata, outro personagem. E foi assim que a gente tomou o gosto de ir para o festival. Mas a grande questão não foi a gente querer ir. Eram outras épocas, há 43 anos atrás. O mais difícil de todos para mim, mais difícil de tudo, foi conversar com meus pais e pedir autorização para poder participar. Depois de muito choro, literalmente muito choro, muita manha, muita insistência, meu pai deixou. E assim foi com todos nós. É isso aí. Ô Gonha, eu quero saber a sua, porque O Albertinho já é mais lá então pra ele trás, foi né? uma. E você, Gonha, como você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo pelos amigos mesmo que estava ocorrendo esse festival lá. E eu acabei indo com um amigo, o Carlos Alberto Xavier, mais conhecido como Dente. Fomos eu e ele de carro. Na época que tinha um barzinho muito famoso, que era o Espaço Cultural. Sim, que era ali na Marginal, ali, né? Que era junto com o Juá, ali perto de onde que foi a academia do Daniel Massucato. E nós estávamos lá, nesse barzinho lá do Espaço Cultural, ficamos lá mais ou menos até umas 2 horas da manhã. Isso foi no quê? No Numa terceiro. quinta-feira? Isso foi no terceiro. No terceiro isso foi numa quinta-feira. Aí vocês vão pra lá. Uma quarta-feira para quinta. Aí saímos, passamos na casa dele, juntamos as malas e saímos era 3h30 da manhã. Fomos chegar lá. Foi do quê? Fomos de carro. Fomos com um Fusquinha 77 verde que ele tinha. Só que pelo caminho a gente foi já encontrando o pessoal, tinha gente indo de carona, nego indo de a pé, andando pelo acostamento, e com caminhão, parecendo caminhão pó de arara, nego em cima de caminhão, chegando. E aí vocês foram? Aí chegamos, fomos lá, chegamos. Voltamos, galera, voltamos. Pedimos desculpa a todo mundo que está assistindo o nosso podcast. Teve um problema aqui de sinal de internet e tal, de som e tudo aí, de áudio. Mas ó, a gente pediu desculpa, estamos começando agora e estamos tentando melhorar. Voltando aqui, para quem não escutou, os 3 foram, né? E o Eduardo estava contando aqui como foi a sua viagem, Eduardo, para você chegar até lá. Isso, a gente saiu de Matão um dia antes e fomos de ônibus até Ibitinga. Em Ibitinga descemos na rodoviária, fomos a pé até o Trevo e fomos de carona até Águas Claras, até Iacanga. O interessante é que o Ted e o Hugo Prata pegaram carona antes. O Hugo, como todo artista, ele se ajoelhava na pista, ficava ajoelhado e os carros paravam e levavam ele. Eu e o restante da galera... Já era asfaltado? Já era asfaltado. E nós pegamos carona com uma caminhonete, depois ele entrou num sítio e depois inusitado, como o Gonha comentou também, um carro de bois, com boi. Lotado de... Não, caminhão de boi. Caminhão de boi. E negro por meio da bosta. Com alguns bois assim, lotado de bosta, nós corremos. Quando nós entramos, tinha uns 200 hippies lá dentro. Maneira de falar, não era 200, mas uns 30 tinha. Aí olhamos um por outro, vamos entrar. Entramos também. E pisamos no esterco e sentamos em cima do boi. E foi aquela coisa em silêncio. Esse caminhão nos levou até a porta da fazenda. Já ia tomando um goró no caminho. Já ia tomando um goró. E os hippies ali. E uma coisa interessante de lembrar,
A gente era muito novo nessa época, pelo menos a galera que a gente foi, a gente era muito novo, então a gente tinha medo de parecer caipira. A gente preferia, às vezes, nem falar tanto. Queria parecer Para malandrão. parecer pá. mais malandro, parecer um cara mais antenado. Só que não tinha jeito, Roberto. Abrir a boca era só palhaçada. Não, era outra linguagem, a coisa Era era outra diferente. linguagem lá. A gente foi lá para aprender. Muitos hippies, muito hippie, muita gente diferente mesmo. Ô Gonha, e você foi como? Foi de Fusca que você falou, né? Isso. Mas, ô Gonha, e como foi? Você comprou também pelo banco? Compramos aqui em Matão, saímos com o ingresso já daqui, já comprado. Tá, aí você foi, chegou lá, tinha fila pra entrar, já... E Não, polícia, como que era a polícia naquela época? Então, o Cacá, Não, mas você via a polícia fazendo... eu não comando. lembro, pra falar a verdade você, eu não lembro se tinha policiamento lá, pra ser verdade. Agora, com certeza tinha, mas eu não me lembro agora se estava pro lado de dentro ou se estava pro lado de fora. Pro lado de dentro eu não me lembro de ter visto policial, mas pro lado de fora sim, porque é para organizar a fila, para poder entrar, e o trânsito, porque a entrada da Trânsito pra fazenda, caramba já, né? Sim. a Muito entrada trânsito. da fazenda ficava beirando a estrada, então tinha que ter policiamento, não tinha jeito. E era muita gente chegando. Entendeu? E aí você tem que ter uma paciência para poder entrar, mesmo com o ingresso, você tem, conforme que alguém ia chegando na frente, você tem que ficar aguardando a sua vez. Entendeu? Aí depois lá, na hora que você entrava na fazenda, que era a área de camping, aí você escolhia um lugar para você poder estender, armar sua barraca lá, ficava lá, e depois era só sair para curtir, cara. E o Roberto você foi de carona, você falou, né, Roberto? Eu fui de carona. Você contou a história. Cacá, o negócio lá era punk, rapaz. Cara, olhava assim naquela rodovia que ficava beirando a fazenda e o ônibus assim não terminava, você não conseguia ver o fim de ônibus. Era aqueles ônibus da Mercedes, né? Mercedão, 11 e 13. Mercedão, isso. Que eram os ônibus da época. Rapaz, Os era ônibus um da barato época. e tal. Cara chata, cara chata. O cara que organizou o festival, ele chama Leivinha. Ele é filho do dono da fazenda. Isso, E numa das entrevistas que ele deu, ele falou assim: Festival de Águas Claras, vocês nunca vão esquecer. E realmente não dá para esquecer, cara, não dá. Mas, tipo assim, você esperava o que você chegou, você falou, puta merda, ou você achou que era... O que você achou? Qual foi a sua experiência de ver aquele negócio? Foi inacreditável, porque... Já tava todo mundo pelado, você via muita mulher pelada lá? Não, mais ou menos. Tinha um lago... Não tinha, era uma coisa como o Roberto falou. Tinha um lago lá, acho que um ou dois lagos, que tinha os banheiros químicos, mas era muita gente. Muita gente, então não tinha como. Então o que acontecia? O pessoal ia nadar na represa, tomava banho ali. Banho na represa. E era homem, mulher, junto. Mas era assim, todo mundo se interagia, não faltava respeito, nem ninguém mexia com ninguém. Era tudo organizado, não tinha problema, não teve uma confusão, não teve nada. Você podia sair para assistir os shows, podia deixar sua barraca aberta, que ficava ninguém a barraca. mexia em nada. Quer dizer que você voltava, estava do mesmo jeitinho. Então o pessoal interagia, todo mundo entre eles lá, e não tinha uma falta de respeito, não tinha nada, muito pelo contrário. Você Muita solidariedade. Você passava em frente, quantas vezes aconteceu comigo de passar em frente da barraca, que chamava você de manhã para tomar um café com eles, almoçar, dividir as coisas. Tá faltando alguma coisa para vocês aí? Se tiver, a gente tem aqui. Desse jeito, cara. Era uma... igual encontro de moto, assim. Show de Os bola, cara, grandes show de encontros. bola. Ô, Eduardo, me fala uma coisa. Você sabia as bandas que ia tocar quando você foi? A gente fez uma pesquisa pelo cartaz, mas muitas pessoas e grupos que não estiveram no cartaz. O próprio Zé Geraldo foi um dos pontos chaves do festival, foi a apresentação do Zé Geraldo. Cantou músicas, Milho aos Pombos e grandes músicas dele. E o Zé Geraldo, ele deu altos toques pra gente. Eu lembro que ele chegou e falou: galera, tem gente de olho em vocês, viu? Fiquem atentos, que tem gente de olho em vocês. Vocês têm que se superar. Ele conversou muito, foi à tarde, né? Foi no meio da tarde. Foi. Então,
essa apresentação do Zé Geraldo foi fantástica. Todos eles chegavam e davam um recado, sabe? Davam uma palavra assim muito legal. O Jorge Malter também Jorge Malter falou. E no primeiro, o Walter Franco acalmou a moçada depois do Raul Seixas. O Raul é Raul. Raul foi em 83, não foi? Foi, 83. E ele foi em 81 também. Foi 81 também? 81 também, é verdade. Ele chegou dos Estados Unidos e ele chegou meio turbinado, né, meu? Tava. E aí o povo começou a chiar. Mas tem um amigo, ele fala uma coisa muito certa, cara. O Raul, é isso aí, você não sabe o que vai acontecer no show dele. Você é uma incógnita total, ele é um cara diferente de tudo. E no primeiro também os Mutantes acabaram não indo. Sim. Os Mutantes. Por que os Mutantes não foi? Não sei o motivo, mas... Questão organizacional, né? E em relação lá, o formato lá era assim, a parte de cima, alta, estava montado as barracas de alimento, né, bebida e tal. Aí depois tinha as barracas, terminava as barracas, começava o pessoal, onde o pessoal assistia o show. E lá na frente, lá embaixo, o palco. O palco era uma baixadona, né? O palco era bem rudimentar, era incrível a coisa, sabe? Era de eucalipto mesmo, né? Era coisa de louco. Eles cortaram... Bem rústico. Eles cortaram as árvores para fazer palco lá, sabe? É um troço muito doido. E eu concordo com o Leivinha, quem foi não esquece, não sai da cabeça não. Ô Gomes, me fala uma coisa de comida, cara. Era fácil comprar? O que tinha pra comer? O que eles vendiam lá? Tinha barraquinha, cara, que vendia as comidas lá. E tinha quem levava, por exemplo. E tinha o pessoal que levava. Então, mas tinha, vamos supor, você vai num encontro de moto, vamos supor, num festival de rock. Tem de tudo hoje pra comer. Achava cerveja pra comprar lá? Água? Você até achava, mas não só... tinha um bar da festa? Então, tinha o bar, tinha as barraquinhas de alimentação, só que como o volume de gente era muito grande, para você conseguir chegar nesse alimento, nessa bebida, era complicado, era demorado. Então, muitos levavam, por exemplo, levavam. E aqueles fogãozinhos, sabe, aqueles botãozinhos de camping, nego punha na frente do barraco e cozinhava ali mesmo. Então, quem tava meio ruim de grana e não queria ir buscar, passava fome. A gente não passou vontade de comer, então. Não, o pessoal encarava, só que você tem que ter paciência, né? O pessoal porque era muita gente. Muito. A gente comeu muito pão no de 81, aquele pão com molho de carne. Era um pão amanhecido com molho de carne. E a gente comia, a gente ficava na fila, pegava aquele pão e comia. Uma outra... Segunda barraca da direita para a esquerda. Olha aí, pariu, era mais acessível. Um fato interessante também, que eu até que citei na matéria da comarca, tinha uma barraca que vendia abacaxi. Fatias de abacaxi. Só que na pressa eles cortavam de qualquer jeito. Eu e o Fernandinho ficávamos atrás, no tonel onde eles jogavam a casca, a gente pegava a casca e ficava raspando, porque tinha uma feta de abacaxi. E a gente ficava a manhã toda lá e só comendo abacaxi. Então foi muito interessante isso. Nós saímos, é bom lembrar, para quem está nos assistindo agora, nós saímos de uma cidade muito interiorana, numa época muito diferente dessa, uma época em que Matão, principalmente, era província total. A gente era muito reprimido pelos pais, pela sociedade, pela escola. Nós chegamos lá e encontramos a liberdade plena, como o próprio Gonha e o Robertinho falaram, uma liberdade com consciência. Então nós fomos aos poucos descobrindo aquilo ali, sentindo aquele gosto bom da liberdade. E não sei se, quando você falou em banheiro químico, na minha época, no nosso primeiro era banheiro com cal. Era cal. Exatamente, esse banheiro químico assim, só para o pessoal se sintonizar, né? Mas era os buracões, de químico não tinha nada. Os caras jogavam cal lá. Como estamos num programa de adultos,
Eu fui no banheiro fazer as minhas necessidades vitais no 3º dia só, porque você não queria estar naquele banheiro. Era muito Só que não complicado. aguentava mais. Não, E a gente a coisa era bem nadava rústica bastante. assim mesmo. Era No bem fato- rústico. Então você tinha que ou encarava ou não, velho. Não tinha essa. No 3º festival que você falou, beber, comer, no 3º festival, pergunta pro Robertinho, era a época de junho, tava chovendo e um frio de arrebentar. Nossa E senhora. tinha e não parava de chover. Dava aquela chuva intermitente, dava uma paradinha, voltava de novo, parava de Chovendo novo. Em junho, cara. Tanto que os cantores, os artistas, para se apresentar nesse 3º festival, eles saíam de onde que eles ficavam lá Camarim. no camarim, que não era bem um camarim, né? Era uma barraca, uma tenda, e eu de trator, porque senão não chegava no palco. Então, acho que... Então, então música. Então, aí, o show do Raul, por exemplo, ele Bem foi lembrado. com o trator até no palco. Que jeito que ele parou em cima do trator, eu não sei. Porque ele estava daquele jeito, entendeu? Então, e nessa época, eu lembro de um lance lá que tinha um caminhão, cara, ficava no meio ali perto onde tinha o show, que os caras vendiam umas tacinhas plásticas de vinho. Chamava Vino Mil. Então, com aquele frio lá, Vamos descer, rapaz, descia. o nego chegava no caminhão, pegava de balde, assim, daqueles tacinhas de vinho. Ô, Olha, show, olha, cada história que você não imagina, cara. ô, Nossa Roberto, me Senhora. fala uma coisa, cara. Oi. E som, cara, qual foi a... Você foi 3, você foi em 81, 83, 84. Isso, é. O melhor pra você, qual que foi que você dos 3? Ah, eu não sei. Ou cada um foi uma experiência diferente? Entre o 81 e o 83. O 84... O 84 foi o que a chuva choveu muito, já não É. teve direito, não é isso? 84 não demos conta de ficar Já lá tá meio tudo. popularzão, já meio É. comercialzão, né? Que eu me Tudo lembro. fica, né? Foi no carnaval, exatamente. Choveu demais. Eu acho a que conta. nem acabou, É. na verdade. Não teve briga em Foi a 84? última vez e tal. Então, o Cacá perguntou sobre polícia, né? No de 84... Então, é isso que eu queria dizer. Era uma ditadura que estava acabando, a ditadura estava mais exatamente. A fraco. ditadura estava acabando. Mas assim, vocês viram a polícia entrar lá? Isso, no dia 84 eles andavam. Já tava. Lá, andava lá. Mas lá no Agora, 81 tá mais sossegadão. nos outros dois não entravam, não entrava. Na entrada, assim, ali você via um ou outro, mas era muito pouco também e tal, mas não entrava, não. Em relação a artista, isso e aquilo tal, os caras não foram lá e fizeram meia boca, não, sabe? Sim. Os caras Eles foram pra fazer o show deles. foram para fazer O o show. Era show um sangue. e tal, Você chegou, você lembra quem você assistiu primeiro? De repente você pá, um cara que você é fã e de repente ele tá cantando na sua frente. Cara, eu tive a sorte de chegar lá e tá o Domingão cantando, cara. Quem? Domingão. É. Domingão. Ele é aquele homem lá, ele é o rei do Baião, né? E ele toca uma Ó, sanfona. o Domingão. que ele- Agora que eu entendi. Domingão. Aí depois Que entrou show, o filho dele, o Dominguinhos. Dominguinhos. O Luiz Gonzaga e o Luiz Gonzaguinha. Gonzaga, me desculpa. É, isso que eu tô... E eu depois eu quero fazer um adendo a essa apresentação. Luiz Pode fazer. Gonzaga, Gonzagão. Gonzagão, Não, Gonzagão. O rei do Baião. O Gonzagão, quando ele entrou, ele cativou todo mundo. Ele cativou com uma simplicidade dele e ficou todo mundo assim, babando pelo Gonzagão. E logo depois foi o Gonzaguinha. Uma pessoa naquela, não sei se ele é sempre assim, mas foi muito antipático. A primeira coisa que ele falou foi: olha, gente, eu agradeço a força que vocês deram para o meu pai. Grande parte das pessoas começaram a vaiar e o Ronaldinho da Planacom, Ronaldo Oliveira, Isso. gritou: não tem nada não, um dia você chega lá. Ele foi Exatamente. ovacionado. Foi. A partir dali, Mas por quê? Por que ele foi... ele achou que ele era melhor que o pai dele. Ele achou que o Gonzaguinha era maior que o Gonzagão. O Gonzagão já tinha uma certa idade. É. Mas é o seguinte, cara, isso não conta, porque B.B. King fez shows até o último dia da vida dele
E nunca ninguém comparou ele lá do primeiro disco com o 45º que ele gravou. Isso, Ninguém comparou ele, sabe? Exatamente. E o Gonzagão foi a mesma coisa, cara. Você via o homem assim, ele arrepiava. A Arrepiava. hora que ele soltava a voz assim, cara, você escutava. Acho que até a voz dele chegava até em Iacanga, sabe? É uma coisa fantástica. Então, Mas imagina colocar um Luiz Gonzaga hoje no Rock in Rio, o que esse homem vai tomar de vaia. Hoje em dia? Não, porque ele fez a história dele. Fez a história do dele, jeito que o povo tá hoje em dia, sei lá, cara. Não, eles respeitam. Nesses festivais que a gente fomos lá, Não, mas você entendeu o que eu quis dizer? os shows eram bem ecléticos, tinha um pouco de tudo. Não, eu sim, mas lembro, eu quis eu dizer lembro que- que eu peguei lá no terceiro, se eu não estiver enganado, ia se apresentar, eu só conhecia de nome. Aí eu fui lá pra conhecer o som do cara, falei, eu quero ver qual que é o som desse cara, do Arthur Moreira Lima. Era clássica, música clássica, só no piano, cara. Só no piano. Cara, quando ele começou o show, tinha meia dúzia de gato pingado. Na hora que ele tava na metade do show, que ela tava lotada e nem curtindo. Arthur Moreira Lima, eu nunca tinha ouvido. Então acontece isso, cara. Não é. Acontece isso às E vezes. aí isso foi durante o dia? Tudo Aí durante o chegou, dia. mas eles tocavam até de noitão, assim, De madrugada? dia, de noite. Dia até, varava e tal. Era música 24 horas, não parava, O de João banda. Gilberto Não tinha aquela pausa, que não tinha nada. tinha de Tinha. um para outro, né? Tinha uma pausa. Mas de manhãzinha, então, quando acordava assim... em relação ao Raul, ele entrou com uma jaqueta meia brilhante, preta, assim, com uma gola de pele de carneiro, sabe? Carneiro. O O Raul era muito estiloso, né? Ele gostava de andar bem arrumado, né? o Raul era. Toda foto do Raul você pode ver que ele tá arrumadinho, com a calça bem certinho, né? Isso é uma coisa muito importante. Tem muito artista que é descuidado em relação à roupa, isso Sim, e aquilo, tudo é e tal. verdade. Eu adoro o Jimi Hendrix por tudo isso, cara. O cara, você vê as roupas que ele... aquele era um showman mesmo, Era um showman, sabe? fez história. Aquele lá você pagava o ingresso e achava que pagou muito pouco, sabe? De tão bom que era. Ô Eduardo, você lembra alguma passagem sua que você tá lá, assim, uma coisa que gravou que você lembra de hoje? Tipo, Olha, sei lá, alguém tem- vomitando, caindo... Tem ou senão uma um passagem. baixista que tirou uma nota diferente. Eu vou falar da galera de Matão, mais uma vez o Ronaldinho. O Ronaldinho é uma peça, né? Ele tem histórias e mais histórias. A gente tinha umas 2 bicas que a gente ia tomar banho na bica, né? E aí nós tomamos banho, fizemos uma roda para o Ronaldinho se trocar, mas já combinado. Quando o Ronaldinho tirou a cueca, nós abrimos. E o Ronaldinho ficou pelado. O que ele fez? Ele pegou e saiu andando, dando risada, estiloso. E a gente, cara, ele se superou. Ele foi assim, a gente achou que ele ia ficar com medo, ele se liberou, foi andando, dando risada. Ficou uma meia hora pelado, andando no meio de todo mundo. Porque as pessoas que andavam... O pessoal tá andando pela algumas pessoas assim mais avançadas, né, que tinham a mente mais libertária, Ficava. andavam pelados na área do banho, na área do banho. Agora, a gente não. A gente era o mais recatado possível, né? E só para também concluir, né? Não, pra falar. Uma hora eu estava sentado lá, eu tinha 17 anos, nunca havia fumado Você foi maconha. com 17 anos. 17 anos. Nasci em 64, fui em 81. E de repente passou um baseado. Veio vindo, peguei, dei um pega também e mandei pra frente. Mas você sabia que era? Sabia, né? Não, mas Eu queria. A gente queria, estava é. eu estava esperando. Igual você falou no começo, você queria Eu queria conhecer. E aí depois nós conhecemos uma galera de Lins, que foi muito legal, que sentaram do nosso lado, que você estava sempre no mesmo lugar, assim, né? que você vai fazendo aquela, você vai marcando um acampamento, E essa né? galera de Você fica Lins, no mesmo canto, né? eles tinham uns comprimidos, que eu até esqueci o nome, e eu tomei um comprimido daqueles com cerveja. Fiquei doidão. E não vou dizer pelos outros, digo por mim, né? Eu tomei, né? Sim. E aí fiquei doidão, foi assim muito interessante. No outro dia uma ressaca. E eu lembro que eu criei um personagem na minha mente. Eu comecei a convidá-los para vir para Matão. Eu falei, venham para Matão. Na minha casa tem som, sol, moradia e fumo.
E virou bordão. Até hoje, quando nós nos encontramos, eu tinha 17 anos, morava com meu pai. Se meu pai soubesse disso, com certeza eu tinha levado uma surra de cinta. Mas ia me bater primeiro. Eu ia apanhar de cinta, você pode ter certeza. Aí é só um sol, moradia e fumo. Quando eu cheguei em Matão, eu lembro que eu dei meu endereço para a galera. Eu fiquei acho que uns 3 meses morrendo de medo que eles aparecessem em Matão. E até hoje nós nos encontramos, só um sol, moradia e fumo. Mas até hoje você tem amizade com os caras? Não, vi só aquela noite, bom. nunca mais vi. Puta. E você, Goiás? Tem alguma passagem engraçada aí? De algum goró que você tomou? Cara, não tem como não falar, mas várias passagens. Eu me lembro muito Conta pouca uma coisa. que pode passar, que pode... Cara, eu Já lembro prescreveu. então, cara, a memória não tá mais muito boa assim. Não, mas assim, mas tinha muita É, passagem mas boa, é. assim, que você Que via som lá. que você curtiu desse estilo lá, mano? Que você olhou e falou, puta merda, eu tô aqui por causa desse cara. Na verdade, cara, eu fui indo pra lá sabendo muito pouco quem ia. Eu sabia, assim, de alguns. Raul Seixas, Moraes Moreira, Sivuca. Sivuca, velho. Sivuca. Então, assim, chegando lá, depois você ia ver que tinha mais atrações lá. Aí depois você ia para conhecer mesmo, descobrir. Tem muitos cantores. Wagner Tiso, Jorge Maltner. Era eclético, tinha um monte de tipo de som pra você Hermeto. Exato, Hermeto Pascoal. Então, assim, era muito eclético o show. E aquilo lá abriu muito a mente, assim, porque era muito som que você só ouvia falar de nome, mas nunca tinha ouvido. Aí depois você falou assim, puta merda, cara, tem coisa boa pra caramba aqui no Brasil e a gente não dá valor, às vezes não conhece. Mas muita gente boa, entendeu? E esse festival serviu para mostrar isso também. Que a gente que não aparecia na mídia, certo? Mas os caras estavam aí na Mas você estrada, sabia, cara. não? Entendeu? Os caras estavam na estrada já há muito tempo. E você, Roberto, quer mostrar alguma coisa que você trouxe aí, Roberto? Eu trouxe o disco do Woodstock, que foi... Esse é o disco do Woodstock mesmo. Do Woodstock. Aí dentro dele tem uma foto que foi a inspiração do Leivinha para montar o Festival de Águas Claras. Mostra aí. O Woodstock não tem comparação porque foram 400 mil a 500 Mas assim, mil o pessoas. Festival de Águas Claras foi inspirado no Woodstock. Foi. Fizeram Ele viu, e eles ver lá, vamos fazer aqui. E ele teve essa ideia, tudo e tal. Mas a quantidade de pessoas não importa, sabe? Porque o clima É por lá diferença de país, né? Então- é tudo proporcional, sabe? É tudo relativo. Então, eu acredito que esse pessoal, o que eles sentiram lá, Vocês nos sentiram Estados aqui. Unidos, em Betis, nós sentimos aqui também. Porque lá foi a nata, aqui também veio a nata. Nada do que nós temos no momento. A nata. Pô, não tinha meia boca, cara. E Juro dos cara- mesmo, cara. Não tinha meia boca. Saía um, entrava outro, você falava, ô louco, meu. Que isso? O Egberto Gismonti, cara, aquele cara pra você contratar. O cara vive nos Estados Unidos, vive fora do Brasil. Quem que é? Egberto Gismonti. Pra você trazer um cara desse, cara, nossa, só esse Leivinha mesmo, esse cara aí que falou, vocês nunca vão esquecer disso. Eu vou tentar mostrar aqui. Ajuda aí, Legonha. Você vai comentar? Isso aqui, Roberto, é o... É o Woodstock, 1969, nos Estados Unidos. Foi de 400 a 500 mil pessoas. Foi numa fazenda também, um rapaz lá que bolou tudo isso. E esse aqui é o álbum, né? Do Woodstock, o álbum de disco. Álbum triplo. Isso, esse é um álbum triplo e novinho, em perfeito estado, rodou muito pouco. E eu sinto não ter o som do Creedence, porque o Creedence participou e infelizmente não está nesses 3 discos. É isso aí. Quer comentar alguma coisa sobre esse álbum, Pato? Esse álbum é antológico, né? E na época não era que nem hoje, que você tem a facilidade do streaming, do MP3, do YouTube. Na época, aquilo que o Gonha falou, você ouvia falar de um som, mas eram discos raros, você tinha contato há muito pouco. Se quisesse um disco um pouquinho diferenciado,
precisava ir para São Paulo buscar, Rio de Janeiro, ou ter um amigo, tinha baratos afins em São Paulo. Era muito difícil achar disco. Então você às vezes, essa questão desse disco, que ele mesmo falou, ouvido muito pouco, a gente economizava ouvir o disco para não riscar. Olha. Às vezes um amigo queria emprestado, Não, você não. emprestava, não, às vezes você até emprestava e voltava arriscado. E o disco era uma questão sentimental mesmo, era muito sentimental. E pegando outro gancho da apresentação do Egberto Gismonti, a segurança, teve uma segurança particular, né? Que o Leivinha colocou vestido de palhaços. E quando o Egberto Gismonti fez o show naquela noite, os palhaços foram dançar na frente mas do palco. eram seguranças. Mas Eram seguranças. Olha isso, Coisa de louco. Aquilo lá era show de bola, cara. viu? E o João Gilberto foi, não foi? João João Gilberto João foi. Gilberto foi, né? Tocou Quem seis- assistiu? Você tava, não? 6 horas da manhã. João Gilberto foi em 81 ou 83? 83, Apresentou, acho que ele se apresentou, se não me engano, acho que era umas 5, 6 horas da manhã já. 6 horas, Foi o... Eu não vi, mas dizem... Foi pra fechar. Comecei a assistir o show dele, não dei conta de ficar até o fim, mas assisti uma boa parte. Foi para fechar aquele dia de show. Em relação a Jovem Guarda, assim, não foi ninguém, né? Dos mais famosinhos, tipo... O Erasmo foi. O Erasmo foi, né? O Erasmo... foi, o Erasmo- Não, o O Erasmo... Erasmo Vanderleia. foi, Vanderleia. Sandra de Sá. Sandra de Sá. Puta, Sandra Erasmo de é bom, hein? Sá, Sandra de Sá. Eu escuto Erasmo uma vez por semana, tem que escutar. Ah, é uma pessoa muito avançada, faz um rock and roll muito Nossa, bom. né? eu escuto Erasmo viajando no carro. E não sei se o Robertinho lembra-se, mas quem abriu o festival de 1981 foi o Dollar Company, um trio com o Dave McLean. E eles cantavam em inglês músicas dos Beatles. Então nós entramos lá no primeiro show, Dollar Company. A gente já falou, opa, música dos Beatles, né? Estilo country. E eu posso fazer uma parte também? Pode fazer. Logo que nós chegamos no primeiro dia, nós fomos passear. E tinha uma galera bem no alto ali, um rapaz no violão e um povo em volta. E nós sentamos numa distância respeitosa, né? E foi curtir o som. E fomos curtir o som daquele rapaz, um cabeludo, muito bonito, umas meninas, um povo muito bonito mesmo. E ele no violão, a música era mais ou menos assim. Um baseado por mim enrolado, quem está maconhado está sempre feliz. E eu não me esqueço a letra dessa música, mas uma melodia bonita, uma melodia som gostoso suave, de um escutar. som gostoso. E aí o sol foi se pondo, ele cantando outras músicas, e a gente querendo fazer parte de tudo aquilo. A gente querendo que eles olhassem pra gente, de certa maneira, e visse que a gente era igual a eles, né? Não queria marcar. Mas a gente marcava. A nossa barraca, ela ficou conhecida como a barraca do peido. Era uma peidação, a gente entrava na barraca e começava a peidar. Aí os vizinhos, que eram as barracas, eram tudo perto, a barraca do peido, a barraca do peido. Aí ficou. A gente queria parecer mais velho, mas não tinha como. A hora que tava só a gente, era uma tiração de sarro. Vocês Eduardo. se encontraram lá? Em 81, acho que estavam os três. Não. Você não tava, foi três? Era muita gente, 100 mil pessoas. Eu consegui encontrar lá o Bilo, Billy Bardan? o Fernandinho Amaral, o Tequinha, Pedro Borracha Pedro Borracha, e o Pitão. quem mais? O Pitão que Pitão caiu tava lá? dentro do buraco com gelo. O Pitão caiu num buraco lá e os caras tinham posto gelo pra gelar cerveja, essas coisas. No O buraco. Pitão pá, né, e pum no buraco. Ah, eu vou zoar. Mas eu não encontrei muita gente não. O Beto, o Ney, a Polônia. Alguns você sempre conhecia, alguns você encontrava, né? Mas como o Pato falou, como o Eduardo Porque falou, turmas diferentes. era muita gente, então ficava muitos, mas era difícil você encontrar, mas sempre um ou outro você sempre esbarrava. Eu mesmo, em 83, esse fato foi até marcante, não me sai da memória. O Bilo tinha uma rural. Foi ele e o Fernandinho de rural. E em cima da rural, o Bilo, na época, ele tinha uma carpintaria, ele fez o suporte lá e levou um barril de 250 litros de água. Em cima, um tambor, em cima da rural.
que parava de maluco lá pra tomar banho, cara. Então, na Aí Royal salvou Dance, você não acredita. ajudou muita gente, viu? Nossa senhora! Até pra tomar, né? Isso aí você tem que Olha ver, aí. cara, que doideira, cara. Uma loucura que ele teve, mas eu imagino, parecer com água no Não, lugar que parava de maluco lá pra tomar banho, você não acredita, E cara. o Bilo teve uma Cada passagem coisa. muito interessante também. Eles estavam juntos, ele em 81, ele, o Pedrão e o Pitão. E não sei como o Pedrão Borracha foi dormir em cima de uma árvore. Subiu e dormiu. E no outro dia o Pedrão não conseguia descer da árvore. Deu um trabalho, Subir, ele subiu. mas não conseguia descer. Aí o Bilo achou a nossa barraca e foi comer alguma coisa com a gente. A gente era mais molecão, levou um monte de bolacha, leite condensado, e o Bilo comeu. E aí ele estava meio que passando meio mal. Ele foi atrás da nossa barraca, a barraca dos meninos, aquele avançadinho tem atrás, entrou lá embaixo e cagou. Deu uma cagada e saiu falando para todo mundo. E quem iria falar alguma coisa para o Bilo? Ninguém tinha esse cacife, ninguém. O Bilo era uma pessoa, ainda hoje, uma pessoa fortíssima. O Robertinho acompanhou a fase áurea dele. Ele é um personagem que andava de trator, né, nas épocas áureas. Trabalhava com madeira, cavalo. Muito forte, Muito forte. Não, e aí ele entrou e nós tivemos que limpar. Ele cagou e saiu. Aí, caguei aqui na barraca dos meninos e a gente teve que esperar ele sair e limpar. Outro fato interessante também foi que o Estevão Dias, que era o dono da barraca, ele exigia que nós limpássemos a barraca todo dia. Quantos dias você ficou lá? Ficamos 4 noites. E aí, no primeiro dia nós limpamos, no segundo limpamos, no terceiro nós nos rebelamos. Não, Estevão, nós não vamos limpar a barraca. E saímos todos e fomos dormir né? fora da barraca. De noite, fazia um friozinho, né, Roberto? De noite fez um frio, aí nós olhamos assim, o Estevão dormindo sozinho na barraca, olhou para o outro, vamos voltar? Ô Estevão, vamos voltar, só se limpar a barraca. Aí dormimos e no outro dia limpamos a barraca quietinho, no outro também e viemos embora na segunda-feira. Ô Cacá, Fala. lá era interessante o que você via lá, sabe? Que nem tava falando de fazer comida, isso e aquilo. Tinha um Galaxy com a tampa aberta assim, e o cara cozinhava dentro do bagageiro dele. Galaxy você lembra, né? Aquilo dá 2 fusquinha, dá... Outra coisa interessante Era bom também. que podia entrar com comida, tudo, né, cara? Hoje em dia você não pode mais nem uma bala no bolso para entrar. O cara cozinhando ali dentro da... Né? Outra coisa também, vocês perceberam que tinha de Chevette lá? Era a época áurea do Puta, Chevette. Cacá, você não acredita. E moto? Que pessoal ia muito de moto? Não vi muita moto lá não. Não era liberado a moto, era aquelas motinhas pequenininhas. Que tinha de Chevette lá. Chevette? Tinha muito Chevette. Aquele Versailles, sabe? Fusquinha. Outra coisa também, os caras escreviam tudo nos carros, assim, sabe? Os negócios lá, os doidos, os vagabundos, os bons, os ruinzinhos, os caras escreviam tudo nos carros. Não, você via cada coisa. Vocês chegaram em Paiacanga, pra cidade? Essa vez não, depois a gente foi visitar porque fica uma mística, né? Mas essa vez nós fomos para o festival e voltamos para Matão. Uma vez eu fui passar um carnaval em Acanga, acho que foi em 96. Aí eu queria saber onde era, em 96. Foi com a minha mãe e tudo. Eu fui de moto. Aí eu fui na prainha lá, eu achei que era lá. E eu falava, os caras. Você sabe o que eu fazia? Na cidade Eu não ficava chegamos a ir, não. A gente perguntando só pro ficava no festival mesmo. Eu perguntava pro pessoal onde foi o festival, foi ali? Aí o pessoal foi ali. Aí eu ia lá, eu ficava lá. Eu queria ficar lá, mas não foi lá na prainha, né? Foi numa fazenda. Eu passei na frente da fazenda já. Parece que o cara até abre para visitar, mas não tem mais nada lá, tá cheio de plantação lá. Parece que o Leivinha vendeu a fazenda, né? Ou arrendou, venderam, né? Venderam a fazenda, parece que ele foi, não sei se foi para o Rio de Janeiro ou São Paulo de mas bicicleta. Mas o Leivinho foi o cara que fez. Vocês chegaram a conhecer ele? Ó, não. Eu, quando acabou o festival, eu me correspondi com ele. Na época, os dois lembram muito bem, era a época da carta, do correio. Você mandava uma carta, ela chegava, você esperava voltar. E a gente respondia as cartas. E aí eu escrevi para o Leivinha
pedindo informações, dizendo que eu era poeta, tal, aquela história do jovem, né? E ele me respondeu a carta e eu mandei outra carta para ele, ele me mandou o cartaz de 83, que ficou por muitos anos pregado na parede da minha casa. Eu queria trazer o cartaz hoje aqui, aí depois em 83 eu entrei para o banco e aí não pude mais participar dos festivais, perdi o contato com o Leivinha também, mas ele foi uma pessoa muito, muito solícita, muito aberta. Muito legal. O Forró da Lua Cheia, que tem um festival aqui em Altinópolis, saiu do Festival de Água Clara. Sabia, Pedrinho? O Forró da Lua Cheia saiu, a ideia de montar o Forró da Lua Cheia foi porque tinha acabado o Festival de Águas Claras. Parece que é Monte Alto, né? Não é É Monte em Alto? Altinópolis. Aí os caras pegou, porque a história lá é antiga. É Aí Altinópolis, fizeram um sábado lá, um som, primeiro, eu acho que foi em 85, 86 o primeiro festival do Forró da Lua Cheia. Saiu daí. Ainda tem, E ele- Cacá, esse festival de Águas Claras, ele ficou por muito tempo esquecido, sabe? Ficou por muito tempo adormecido, assim, então. E aqui em Matão, a Eliana Saraiva teve essa ideia, né, de fazer Isso. o programa, tudo e tal, e você também teve a ideia de fazer esse podcast. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, cara, que isso é muito importante, sabe? O que vocês estão fazendo é muito importante, essas reportagens, aquilo, é muito difícil você ver isso em outro lugar. É como você pegar de antigamente, contar uma história assim para os filhos, dos filhos para os netos e tal. Vocês são fora de série, cara, nesse ponto, sabe? Eu trouxe aqui a revista A Comarca, a Eliana fez a matéria aqui. Revista Comarca aqui, ó. Manda um abraço pro Serginho, pro seu Paulo, pro João Marcelo, pra todo mundo lá da Queria Comarca. parabenizar a Eliana, queria parabenizar o Serginho. Muito legal a matéria. Aqui ficamos- a matéria que saiu aqui, ó. Tem uma foto. Acho aqui. Aí, mostra lá, Lagonha. Aí entrevistou foi você, o Gonha E o. e o Bilo Baldan? O Bilo, o Eduardo. E o Pantera também. A gente, pra trazer todo mundo, não ia conseguir, né? Aham. Eu avisei o Pantera e o Bilo. Mas, Cacá, muito obrigado, cara, pela oportunidade. Ô, E o que você está fazendo é muito legal, cara. Isso é porque realmente o Festival de Águas Claras ele ficou adormecido por muitos e muitos anos. E o Leivinho não teve vontade mais de fazer? Por que parou de repente, brecou? Por causa de 84, já acho que 84, pelo que eu escutei falar, foi muito comercialzão, muita... o pessoal já queria se aproveitar. Tudo é assim também, viu? São fases, né? Tudo são fases, né? É que começou lá em 75. Começou, o primeiro foi em já 75. teria 9 anos. Já é uma mudança de época, Já né? nós não podemos esquecer que estava tudo muito recente ainda. Historicamente, os Beatles separaram-se em 1970. 81 era 10 anos. O atentado terrorista no Rio Center, que foi um dos fins da ditadura, aconteceu em 1981, no ano de Águas Claras. John Lennon foi assassinado, se eu não me engano, em dezembro de 1980. 8 de dezembro de 80. Então era tudo muito... 8 de dezembro, né? Era tudo muito recente ainda. Nós estávamos no auge de uma ditadura que começou a afrouxar até 84 e depois ela seguiu velada. Então era tudo muito recente com aquilo que aconteceu dos anos 60, a contracultura, os Mutantes que o Robertinho falou, todos esses grupos que fizeram a cabeça, Jimi Hendrix, que fizeram a cabeça de todos nós, era tudo muito recente. E estavam numa transição mesmo. Logo depois desse festival, culminando no último, teve a campanha das Diretas Já, que foi o Brasil inteiro se uniu. Então aquela mudança que a gente queria que acontecesse, realmente ela acabou acontecendo. E esse festival ajudou, de certa forma, a pavimentar
o caminho para a mudança. O mais Exatamente. engraçado é que tava no meio de uma ditadura e tendo um festival de rock, cara. É. E a polícia não deixou rolar, né? O primeiro passou despercebido, né? Depois parece que teve uma... Tá legal. Ele assinou. As TV não passou Não. quase nada, né? Ele teve muito problema com a censura, por isso que depois do certo tempo mas mesmo assim ele peitou e levou em frente o projeto para fazer. Mano, mas não foi esse cara fácil. levou um boi, Não foi esse fácil. Exilado, essas coisas. Viu, Porque Cacá? talvez foi no finalzinho, já se fosse lá em 70, 69, esse cara teria sido exilado. Viu, Cacá? O DOPS, na época, elaborou um contrato, um documento lá, né? dossiê. E botou pra... É um dossiê, e botou para ele assinar. Aí ele pegou e falou, onde é que assina? É aqui na terceira página. Ele pegou e assinou. Quem fez isso? Desculpa. O Leivinha. Nossa. Aí os caras lá do DOPS falaram assim, pô, meu, você não leu? Ele falou, não, se eu leio, eu não assino, saca? Fala, Fernandão. Se eu leio, eu não assino. É. Mas o que aconteceu, Eduardo, dando sequência no que você falou, foi a forma como se fazer festival, como se fazer shows aqui no Brasil. Você vê o Rock in Rio de 85, todinho Sim, cercado. Aí já começou a padronizar, né? Catracas eletrônicas, policiamento, Burger King, McDonald's lá dentro, tudo. Então mudou o formato da coisa e tal. É o Medina, né? E o Rock in Rio Roberto hoje é uma Medina. franquia, né? É uma franquia, né? Que não é mais rock também, né? E outra coisa, viu, Eduardo? As bandas, se não forem, se vê um negócio meia boca, não vem. O Roberto Medina, Não, sim. ele foi muito esperto, muito inteligente, cara. Muito inteligente. Ele chamou várias bandas para vir. Ele foi fechando um contrato falando que a outra ia vir, mas não rolou uma coisa assim com o Fred Mercury? E isso por causa do Fred Mercury. Ele falou que o Fred Mercury, mas não tava fechado, né? O Fred Mercury eles tiveram, o Queen tocou no Brasil, não sei se é 82 ou 83. E aí o Medina ligava para os caras, ninguém queria vir. Banda. Esse show, Robertinho, Vocês querem tomar mais uma Queen cerveja? Foi em 80. Foi em 1980 no Morumbi. 80? Ó, Boa, agora, rapidinho, só vou falar uma coisa aqui também, rapidinho. Nós Porque é somos bom. história. Boa história. Eu errei por um. Eu vou fazer um jabá, eu vou fazer um rapidinho. Não, o Gonha é Vou fazer um história. jabá melhor que do Milton Neves. Agora chegando a cerveja mais gelada do Brasil, de Matão com Aê, certeza, aê. é aqui na Bless Hub. Toda sexta e sábado e domingo tem um rock and roll rolando. Pedrinho, tem alguma coisa marcada pra sexta? Pelo amor de Deus. É o Agnaldo. Sexta-feira tem Aguinaldo Oliver. Oliver. No sábado vai vir, eu tenho certeza que vai ter um rock and roll. Fernandão, pra falar? Depois eu quero voltar nesse assunto aí, viu? Fala. Ixi. Fala, meu papai. É isso aí. É isso aí. Boa, Miltinho. E- Pra mim, era meu assim. pai foi um grande homem, o Pato conheceu, pelo amor de Deus, Sim, mas fantástico. se eu quisesse ter um pai do rolê, eu queria ter o meu Tinderão como pai. É isso aí. Era bom demais. Aproveitando aqui rapidão, galera, quem estiver escutando hoje, não sei se está aberto, mas quiser bater um lanche gostoso, pra matar aquela larica, aquela fome mesmo, tá no rolê, Giga Lanche, galera, vai lá no Giga, que não tem lanche melhor na cidade. E aproveitando Pode aqui crer. também falar da Blast, já falei, a RB Energia Solar. Você tá precisando colocar energia solar? Meu, eu indico o Roberto Biazoni, que vocês conhecem, é um matonense, né? Porque o Roberto não vai cobrir qualquer preço da cidade, porque é o Roberto que vai te atender. Ele vai instalar na sua casa. Ele vai dar uma manobra, porque ele é um engenheiro elétrico. Mais de 30 anos aí cuidando das usinas. Então, não é aquela loja que você vai ligar lá, uma atendente vai atender e o cara vai aí, e aí comissão para isso, comissão para isso. Não. Ô Robertão, vem aqui, quero botar energia solar. Ele vai lá, vai fazer o orçamento para você. Eu tenho certeza que vai ficar bem mais barato que qualquer um. RB Energia Solar com o Roberto Biazoni.
meu amigo de viajar de moto. Cerveja realmente gelada, muito Cerveja boa. gelada, É isso como aí. sempre. Show de bola, É isso aí. Vamos falar aqui também da Sushi Up do meu amigo Juninho Troleso. Mandar um abraço pra você, Juninho. Grande Isabela. Juninho. Mano, melhor casa de comida japonesa de Parceiro, Matão parceiro é nosso. o Sushi Up. Não tem igual. São mais de 8 anos de casa. E você que está meio pendurado, quer fazer uma consultoria financeira para melhorar o empreendimento da sua empresa, consulte a Areministre, consultoria financeira da minha namorada Rosângela Braga. Ó, agora voltando rapidinho no assunto aqui, que você estava falando aí, volta rapidinho nesse assunto que eu cortei aí. Não, tudo bem. Aí o Roberto Medina mandava o projeto dele, né, para as bandas e tal, e ninguém queria vir. Aí ele pegou e teve a ideia de ligar pro Fred Mercury. Isso. Ligou e o Fred Mercury atendeu. Parece brincadeira, mas é verdade, cara. O cara atendeu e falou que vinha, que se ele fizesse, ele vinha. Aí o Roberto Medina mandou o contrato pro Queen, o Queen assinou, era tudo fax na época. Ele vendeu os outros shows. Isso, aí ele começou a mandar esse fax, a cópia desse contrato, para as outras bandas. Mandou, se eu não me engano, a primeira para o Scorpions. O Scorpions falou, Queen, vai, então eu vou também. Depois AC/DC, se eu não me engano. Os Scorpions do Queen, e Queen vai. Aí foi assim. Isso, ele começou, E aí eu vou te falar, hein, Cacá, aí o bicho pegou lá, viu, meu? Você foi no Rock in Rio, Padre? O Rock in Rio... O bicho era ninja. O Rock in Rio, em 1985, né? Eu trabalhava no Banco do Brasil, em São Lourenço do Oeste. Eu assisti Aonde? inteirinho, São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. É mesmo? Nós assistimos inteirinho pela televisão. Sentávamos no sofá, apagava a luz, a televisão, bem aquelas antigas, aqueles tubos, né? Mas você Fui- queria estar lá. Queria estar lá. Mas você não foi por causa do trampo. É muito longe, né? Eu estava trabalhando E a Canga era mais perto. e a Canga, eu era estudante, né? Eu trabalhava na fronteira com a Argentina. São Lourenço do Oeste era a fronteira com a Argentina. Santa Catarina. Então nós assistimos o festival inteiro sentado. O pessoal do banco vinha, de outras cidades também vinha e assistimos lá em casa. Tomamos muita cerveja, curtimos mesmo e sentimos mesmo essa vibração gostosa, né? Você esteve, Robertinho, em 85? Quer falar um pouquinho da sua... Você foi, Gonha? Em Olha, Vamos falar rapidinho então do Rock in Rio para depois nós voltar no Festival de Águas Claras. Mas conta um pouco da experiência de vocês aí lá. Então, como já tinha ido, ele já tinha ido No- no- no Festival de Águas Claras, eu tinha mais ou menos, imaginando mais ou menos o que deveria ser esse, né? Você embalou 3, 4, 5. E realmente, na hora que chegou lá, impressionou mesmo, porque que nem o Robertinho falou, já era uma coisa mais sofisticada, uma coisa já mais organizada. Mas com 1000 problemas a mais para você também, né? Não era tão fácil como Iacanga, né? Já era muita burocracia, não era? Não, já ia mais sofisticado. Já vai ficando mais, Você comprava as catracas, já era eletrônica, tipo o metrô, né? Você colocava o ticket ali, saía do outro lado, lá dentro tinha toda a infraestrutura, um negócio muito bem montado. Tinha uma subestação elétrica lá de energia, do tamanho de Matão, ó. para não faltar energia. Você era pesado, então você levantava a mão assim, você sentia o som bater na mão, sabe? É. Três palcos, tudo num só. Vinha de laizinho com as bandas principais, Iron Maiden, AC/DC, tinha de lá. E as laterais, assim, uma na lateral e outra do lado esquerdo e do lado direito, era palco também. Então não perdia tempo. O único atraso que teve foi o James Taylor, atrasou 25 minutos, porque ele queria que ele colocasse uma corda assim na frente do palco, sabe? Eu vi, é. Como se fosse um cordão de isolamento, ele queria que isolasse ali. Foi uma aventura para mim, nós estávamos acampados na ilha Niágara dos Reis, na ilha de Glória. Aí saímos, quando começou o Rock in Rio, saímos de lá e fomos para o Rio de Janeiro. Já tínhamos comprado tudo, assistimos o show e agora para Matão.
Um dia nós vamos falar só sobre Rock in Rio. Viu? Voltando aqui, me fala uma coisa, e família, cara? Como foi pra sua família você falar que você ia no festival de rock com 17 anos? Foi um choque, porque nossos pais, na época, era muito rígido, não era nem firme, era rígido. Se eles falavam que era aquilo, você tinha que obedecer. E você tinha que negociar muito, muito. Desde notas na escola até atitudes a serem tomadas em casa. E aí meu pai embarcou nessa, quando viu o time de amigos que ia, falei que todos já podiam ir, era mentira. Os amigos eram os amigos bons? Ou é aqueles amigos queimados? Não, amigo bom, ainda E tem essa, né? eram amigos bons. E eu falei que todos já tinham deixado ir, era mentira, né? E eu... Meia mentira, né? Você fez igual o Medina pra fechar o show do Rock in Rio, né? Aí eu falei que todos tinham deixado e meu pai deixou ir. E aí eu fui guardando dinheiro, e aí a gente foi. Mas com muitas recomendações, né? E muitas coisas que estou contando aqui. Meu pai é falecido, jamais soube disso, nem minha mãe, porque foi uma época... Era uma época diferente. Uma época diferente. Ô, Goi, e seu Moio? Como foi pra falar com ele? Já vai aqueles tranqueira! E voltava, né? Não gostava. E lá, Roberto? Você já era meio hippie já, né? O Roberto já tinha estrada. O Oh. Roberto já tinha O estrada. Roberto, ele tava em Barra Bonita. Falava, vamos dar um pulinho Não, ali. o Roberto já tinha estrada. Nós temos que um dia lançar um livro, e eu me proponho, sobre a vida do Roberto. Ele tem muita estrada, muito chão. Eu vou dar um pulinho ali. Tá bom, vai. Sério, Roberto. De novo. E a mãe rezando. Dá-lhe terço. Era assim. Imagino. Ô, pessoal, vamos falar o que aqui? Vamos. E. O Gonha. E depois disso, você chegou em Matão, no primeiro que você foi. Como foi a semana sua? Eu queria contar pra todo mundo, velho. Não, porque eu sou assim, cara. Eu quando vou nos lugares assim, eu volto numa tristeza, cara. Eu tenho uma depressão quando eu volto de lugares que ficam inesquecíveis. Quero mais. E dinheiro? Vocês levaram muita grana? Como Não, era tudo contado, era tudo básico. É só necessário. Sim, é. Exatamente, é. Tá saindo esse microfone aqui? Peraí. Ui. Alô. Aí, tá, voltou, BS. Obrigado, viu, irmão? Interessante também, no domingo à noite, nós vimos o show do Gilberto Gil. Nossa. Foi o auge do Gilberto Gil. Foi fantástico. Assim, você vê... E foi a época boa dele, né? Foi a época boa dele. Você vê esses grandes mestres, você chegando, você participando. Era muito gostoso. Você sentava ali, você ficava viajando na música, no som, nos detalhes. Principalmente o Roberto, eu penso ele como músico, nos detalhes, né? A postura de palco, né?
Então é muito... É, exatamente. Eu era o último, porque eu moro na saída de Matão, na Senhorinha Frota. A van parava lá, e quando eu entrava, aquele isopor no meio da van, assim, cheio de cerveja e tal. Não, que lá você desliga, sabe? Você pode ter o maior problema, você pode estar com o gerente do banco falando da sua Se dane. cara, ali para tudo. O negócio é mágico, sabe? É mágico, é um troço. Quando você vai para um lugar desse, acontece exatamente isso. Você começa a viver. Oi. Pode falar. A gente Você tá co- aprendendo, tá ligado? É. Então mete o pau. Você começa a viver aquilo e você esquece de tudo. O que ficou para trás ficou. Você só vai ver quando você voltar. E em relação ao que você falou, como eu fazia parte de uma turma grande, pô, cara, era um lance, sabe? Era que nem aqui agora, ó, vamos sentar, tomar uma e contar lá como é que foi lá tudo. E aí você ficava falando, né, meu, das coisas eranhadas, tudo e tal. Era muito legal, era muito bom. Ô, Eduardo, me fala uma coisa. E depois, como foi sua volta? Você teve uma ideia de querer fazer alguma coisa? Uma festa igual, talvez? Passou isso na sua cabeça na época? Vamos fazer aqui na minha cidade, e não sei o que lá, aqui. E assim foi. Olha, vou falar um sonho meu. Eu sempre pensei em fazer um show, um festival, quando você pega Washington Luiz, vira à direita na Faria Lima. Tinha uma época que tinha quase que um palco natural ali, logo que você entra na Faria Lima. Sempre que eu vinha de São Paulo para Matão, eu via aquele lugar e eu imaginava um festival de música ali. Isso por muitos anos teve na minha cabeça, esse festival ali. Quem sabe, né, Roberto, a gente pode tentar, pois seria o ideal, seria um revival, né, ou uma nova edição Um revival, um luau. do Festival de Águas Claras, né? Festival, A gente podia organizar, talvez naquele lugar, porque aquele lugar tem a questão do movimento da estrada. É muita gente passando. Isso eu acho maravilhosa a energia do asfalto, do carro, do ônibus, do caminhão passando. E você ali do lado direito, né? Porque você pega sentido Ribeirão. Dava pra ver os carros passar? Não, lá não dava, porque era lá embaixo. Mas esse local que eu estou falando, se você pega o Washington Luiz, logo que você entra aqui na Faria Lima, você anda mais ou menos uns 500 metros. Antigamente tinha eu não sei hoje como está. De uma árvore. Tinha um local que era um palco mesmo, era um palco e uma plateia. Eu imaginava um palco bem ali em cima e a plateia. Quem sabe a gente poderia conversar a partir do programa Toca Raul, a gente unir esforços, o Jornal O Boêmio e tantas iniciativas, a gente fazer um trabalho desses e contactar até o Leivinha, pois eu acho que a vida vai para frente. o formato, como a gente tinha falado, o formato de festival, todas essas coisas, então, mudou muito, né? Mudou bastante e tal. Hoje implica numa série de coisas e tal. Mas se estão fazendo por aí, que nem você falou, a cidade de Altinópolis. Em Altinópolis eu já fui 2 anos, acho que eu vou esse ano de novo. Esse ano vai ter Zé Ramalho, vai ter Nando Reis, Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, vai ter Crioulo, vai ser um festivalzão bom esse ano. Mas é uma burocracia lá, pra você fazer hoje uma festa. O Pedrinho fazer uma banda aqui É já muito é complicado, difícil, cara. é muito, Hoje em isso dia que corta o barato e complicado, tal, né? né? Nós tivemos muita sorte. Tem Vocês um tiveram Águas sorte. Claras, assim, 4 edições, cara, 3 muito boas. A última eu fui um dia só, eu fui e voltei.
Mas as outras duas foram assim, coisa assim. E a primeira, o de que, outro que vocês mundo, sabe? sabem da primeira? É. Eu não tenho muita informação, não. Da primeira, o que eu fiquei sabendo foi o seguinte: tocou o terço, né? Som Nosso de Cada Dia, Mutantes. os Mutantes, Não, acho que o Mutantes era para ir, mas acabou não indo. Eles foram. Não, eles foram. O Arnaldo foi. Eu não sei se ele chegou eu aí, vi uma mas- foto. Ele foi. Mas parece ele que não foi, chegou a se mas não se apresentar. apresentou. Não se apresentar. O primeiro foi totalmente contra a cultura. Foi totalmente. Foi no primeiro que o Armando Falcão fez o ministro da Justiça, o temido ministro da Justiça, fez aquele relatório, né? Sugerindo que não tivesse mais. Primeiro foi totalmente contra a cultura. Porque era 75, foi o primeiro. Em 77 era para ser o segundo. E acabou dando zebra e tal. Só em 81 que ele conseguiu de novo. E que foi muito bom. Foi muito bom e tal. O visual de um festival desse assim é uma coisa impressionante, cara. Porque, que nem o Gonha estava falando, ninguém mexe no que é dos outros, sabe? Ninguém troca a ideia errada. Sim. Ninguém fala besteira pra ninguém, sabe? A hora que começa os shows, os caras vão lá pro palco numa disciplina assim que é fora de série. Quando não tem show, formava aquelas rodas assim, um cara tocando um violão, sabe? E todo mundo ali em volta, tomando uma birita e tal. Novamente eu falo o que o Leivinha falou, vocês não vão esquecer, cara, vocês não vão. É muito bonito, é muito legal, sabe? A natureza também em volta, muito bonita. 2 lagos para você tomar banho, cara, puta merda. Eu tomava banho de cueca, né, meu, que eu não sou o cara, né, então... De cueca, o Ronaldinho não. Não, o Ronaldinho já... Ô, Eduardo, me fala uma coisa, voltando um pouco no que você falou, é que eu gosto de saber de um pouco de história. Como foi essa história do ministro aí? O que aconteceu? Ele quis barrar? Na época, qualquer movimento cultural era visto com maus olhos, pois uma ditadura de extrema direita, ela não favorece a criação artística. Então tinha que ser barrado, a não ser que fosse alguns cantores que cantassem como aquela música, que eu pessoalmente gosto dessa música, acho que era Gino e Geno, Eu Te Amo, Meu Brasil, Eu Te Amo. Mas essa música era uma música de apoio ao regime militar. É uma música bonita, mas era uma música de apoio ao regime militar. Então qualquer manifestação artística, ela era vista com maus olhos. As pessoas eram torturadas, exiladas, presas. Então o Festival de Águas Claras, o primeiro, foi feito de uma maneira meio que na surdina, foi feito meio que... O sistema político não levou muito a sério a realização desse festival. E tinha muitos informantes do DOPS, Departamento de Ordem Pública. Quando eles viram o que aconteceu mesmo lá, que não foi nada absurdo, mas era a contracultura, era a liberdade, era o movimento hippie, que estava muito vivo ainda. Aí eles viram, marcamos. E aí o ministro Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, poderosíssimo, mandava e desmandava, ele fez um relatório sugerindo não realizar mais esse festival. E esse relatório foi até publicado, se você buscar na internet, você vai achar esse relatório. E por que, você sabe dizer por que teve em 75 e depois foi ter lá em 81? Ficou 5 anos parado, por quê? Porque foi proibido mesmo, né? Foi proibido. Ah, foi proibido. Exatamente porque a censura pegava muito pesado, né? Ah, então pegou. Porque esses festivais eram contra a cultura. Os militares não viam com bons olhos isso aí. Achava que era um tipo de transgressão da regra, essas coisas, entendeu? Então, quer dizer, para falar a verdade, eu não sei nem como ele conseguiu fazer o de 75. Dizendo. Mas era complicado, não era fácil. Aí depois, que nem o Robertinho falou, era para ter o segundo em 77, não conseguiu por causa de coisa. Aí só em 81 que ele foi conseguir, e mesmo assim ainda num perrengue danado.
Não era fácil. Na época do militarismo não era fácil, não. Entendi. É um assunto meio complicado isso aí, né? Bom, vamos Ô, Cacá. deixa eles pra lá. Outra coisa interessante que tinha lá Ah. era achados e perdidos. Nossa isso, aquilo e Senhora! tal. É. Tinha no intervalo lá, coisa e tal. Eles falavam, olha, a barraca de tal tá servindo canja. Olha, o fulano de tal tá procurando o Black Sabbath. Black Sabbath era um cara, esse cara acho que era muito famoso lá, sabe? Porque todo mundo tava procurando ele. Né? Esse cara era o cara lá, viu? E tinha isso daí, era legal pra caramba. Ó, fulano de tal queria encontrar com tal pessoa, tô aqui em frente ao palco e tal. Tinha esse serviço também lá. Lá era 5 estrelas, meu irmão. Lá. Eu me lembrei dessa aí do Black Sabbath, é verdade, cara, eu tinha esquecido. Teve um maluco que apareceu num dia lá, falou assim, eu vi ele, você tinha visto nada, né? O cara falou assim, eu vi ele sim, ele tá lá no passo pegando cogumelo. Eu falei, aí os caras falaram assim, mas é sério isso? Eu falei assim, não, é sério, pode ir lá ver pra você, não é só ele não, tem um monte de gente pegando cogumelo lá no passo. Mas o cara não tinha visto nada, o cara só entrou numa... Cada coisa, gente. Eu gostaria que o Gonha contasse uma história muito popular que o cara ficava chamando e o outro respondendo atrás. Essa história. Então, cara, tinha dois malucos lá que o cara ia na frente com tipo um chapéu, um boné de marinheiro e arrastando uma corrente, cara. E ele gritava assim, e um outro vindo atrás. E ele gritava assim, aguenta, homem ao mar, capitão, homem ao mar, capitão. Isso todo dia de manhã e no finalzinho da tarde. E esse outro que vinha atrás falava assim, aguenta firme, Felipe, aguenta firme, Felipe. O que tinha a ver uma coisa com a outra, cara? Mas isso, Cacá, era todo dia o cara fazia isso. Aí de manhã você acordava com eles. Homem ao mar, capitão. Mas tem toda festa tem um desses, né? E aí o de trás, o que tem a ver? Assim, aguenta firme, Felipe, aguenta firme, Felipe. Mas o que tem a ver? Olha, isso foi o festival inteiro, cara. Misericórdia. Marcou, ficou marcado. É outro personagem nesse Black Sabbath aí, ó. Tá igualzinho. Galera, o papo tá bom, mas a gente vai chegando no final, cara. Tem mais alguma coisa pra falar? Aqui o Eduardo, ele tem compromisso 10 horas, então ficou meio combinado de parar aí às 10. Quer falar alguma coisa, Olha, na entrevista do Eduardo para a revista Comarca, eu achei muito legal o que ele falou aqui. Muitas pessoas aplaudiam essa frase lapidar. Alegria contagiante, banhos de rio, noite estrelada, vento de setembro anunciando primavera. Éramos jovens e belos, buscávamos um mundo melhor. Creio que o legado permanecerá em meu ser como uma tatuagem. Muito legal, Eduardo. Parabéns pelas palavras, viu? Abraço, Rui. Abraço. Eu gostaria de agradecer a todos vocês a presença de juntar tantos amigos pessoalmente e outros virtualmente, poder relembrar um momento tão importante da história recente brasileira. E se nós não pudermos falar tudo o que trazemos na memória, no coração, nos sentimentos, ficou uma pontinha de um iceberg e quem sabe numa outra oportunidade nos reunirmos para voltar a debater esses e outros temas. Então, só tenho a agradecer a todos, o pessoal que está aqui, a equipe técnica, a audiência, e agradecer e dizer que se alguém tiver uma pergunta, uma dúvida para qualquer um de nós, pode deixar no Facebook do Cacá, do Cuca, no meu, do Cuca Web Rádio, que eu marquei todo mundo na publicação, e nós com todo prazer responderemos. Ô Eduardo, bom, como você já falou, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu sei que já tá sempre nos podcasts aí, o nosso está começando.
Mas espero que tenha sido um papo gostoso, né? Um papo gostoso. Ô, Roberto é quase sócio meu no programa da rádio. O Roberto já está com sociedade já faz tempo O com Roberto você aí tá, já. tá lá. Uma plaquinha já. Eu ia fazer um programa, eu falei assim, não, vou chamar o Roberto. Fala aí, Goiânia. Cacá, quero agradecer em primeiro lugar pelo convite, pela oportunidade que você foi dado a gente, que contribuiu ainda para eu ver esse irmão querido, que nem amigo não é, um irmão querido que é o Eduardo. Você sabe a consideração que eu tenho por você também, cara querido, que eu sempre vou, que não tá sempre no meu coração aqui. Do Robertinho não precisa nem falar, né? Esse é da velha guarda, esse é velho de outros carnavais, estamos sempre juntos. É um grande amigo todo também, mundo falava desse irmão. cara, eu não conheço esse cara. E eu só tenho que agradecer, Cacá. Muito obrigado pela oportunidade. sabe que tamo E junto. precisando, cara, né, estamos sempre à disposição. Tá bom? Obrigado pelo convite. Antes do Robertinho se despedir, eu vou falar. Além de ele ser um ídolo, ele tem um coração que é generoso, acolhedor e imenso. Isso eu falo sempre para ele. Pessoa sensacional. 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 Grande brother. Quer falar? Você consegue? Agora apertou, né, meu? Embargou tudo aqui. Não, a gente precisava Mas- fazer alguma coisa pra ele. A gente fala, Eduardo, eu quero dizer que você também admiro demais. O Gonha, personagem. Cacá, muito obrigado mais uma vez. Foi uma felicidade muito grande te conhecer o ano passado, tudo, participar desses programas todo, tá? O Cuca acabou de chegar aí também. Cuca, Queria deixar registrado a minha admiração por vocês. Eu sempre fui um ouvinte de rádio, desde Big Boy da Mundial, lá do Rio de Janeiro e tal. E sempre curti rádio, sempre gostei e tal. E quando vocês montaram, há um ano atrás, né? a rádio começou em setembro de 22, os programas gravados, era uma loucura pra gravar música. É. Hoje tá fácil. Olha, que vamos legal, fazer. Que legal. É, Vamos ver se a gente traz o Bilo, o Pantera, a Zizi. Eu já falei no outro programa e tal, e torno a repetir, Cacá, o Cuca, o que vocês fazem é fora de série, cara. Eu vou te falar pra você, não é pra qualquer um não, cara. Vocês capricham, vocês são super legais. Eu queria chamar aqui, ó, Pedrinho, vem aqui, Fernando. O Cabo Man pode vir também. Não, agradecer a casa aqui, a Bless Hope, né, que eu não canso de falar que é a casa do rock and roll matonense, né? Se não fosse a Bless hoje em dia também, não teria muito som ao vivo aqui em Matão. Cerveja. É uma luta, o Pedrinho batalha para estar sempre aberto. Obrigado, Pedrinho. Vem cá. Não sei se vai. Será que ele vai caber inteiro? Aí, galera. É isso aí. Obrigado, Pedrinho, pela casa. Que isso, eu que agradeço. Ô, galera, então Cuca, é isso aí. Cacá. Obrigado, Roberto. É isso aí, Meu, estamos é à uma história que, disposição. se a gente fizer 10 programas, vai ter história. Vai ter história, né? Vai. Agradecer sempre ao Cuca pela abertura aí, né? Rezando pra ele pagar o 13º, né, Fernando? Tá difícil. Não pagou o 13º da raça, lá tá atrasado, mas toma aí, Cuca, beleza? Ô, Cuca, quer falar sobre aquele assunto lá da rifa lá? Looking for adventure in whatever